chão que é feita a armadura que cobre o corpo, garante que o sangue e a garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e minha boca o caminho. E sou vento, cavalo num raio de ançã, giro no ouvido, reviro, tem vezes, fogo entre as estrelas, brinco de centro, traço do cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João Menino, rezam as três Marias, voadeio e recolho dos corredores nebulosas, descansa nos vales, montanhas, tudo na forja de algum mergulho, no calor da lava, com o escorro vive de Xangu. Não ando no breu, nem ando na terra, não ando no breu, nem ando na terra, é por onde vou, que o santo me leva, é por onde vou, que o santo me leva. Eu não ando no breu, nem ando na terra, não ando no breu. Se pegar quebra o espelho, meu santo é pó, é que mandar no terreiro, quem jogou pra mim, não pegou, caiu primeiro, quem jogou pra mim, não pegou, caiu primeiro. Fica digné, a tua pé de coelho, mandiga de ouro, se pegar quebra o espelho, meu santo é pó, é quem mandar no terreiro, quem jogou pra mim. Não pegou, caiu primeiro. Quem jogou pra mim. Não pegou, caiu primeiro. Deixa comigo. Atrás da porta tem espada de São Jorge, ferradura da sorte. Pra quem tem superstição e vontade de ar. Bem-vindo todos. Levanta pra dançar. Boa noite. Você me escuta bem? Me escuto bem. Você me escuta bem? Ótimo. Escuto também. Ótimo. E aí? Deixa eu só ajeitar aqui. E aí, meu bem, me conte tudo. Como é que está? Estou bem, Que bom. bem entusiasmada de essa troca contigo, né? E Sim. Bem-vindos todos, bem-vindo Yuri. Eu sou Jéssica Barbosa e eu vou pedir para Yuri começar se apresentando, inclusive dizendo para quem é do público que não conhece Yuri, como gosta de ser tratada, né, no gênero, e se apresentar Sim. e contar um pouco da produção, enfim. Então, eu sou Yuri Trípode, sou uma artista trans, não binária, sou uma pessoa mestiça, racializada, sou uma pessoa que possui transtornos mentais, sou uma pessoa louca como ética de existência, como enunciação de um discurso parresiástico, de um discurso atrelado à verdade, condizente com a justiça e com a verdade, e com a inteireza nessa enunciação. É isso. E aí vamos desenrolando aqui e a gente vai conversando. Eu fiquei muito pensando hoje, né, fazendo propostas, inquieta, de como é que seria, até o momento que a gente falou, não vamos formatar, vamos seguir o fluxo. E hoje o fluxo que eu comecei a sentir foi de uma conversa de afeto, uma conversa com afeto.
Sim, E partindo desse lugar de afeto, mais do que querer só ouvir, eu quero te contar um pouco também coisas que eu acho que eu ainda não falei por aqui, porque cada vez certo. mais eu venho aprendendo que se declarar publicamente, né, diante das escolhas, diante da nossa história, sejam elas sexuais, políticas, fazer esses posicionamentos, ela, ela não só traz uma força individual como coletiva. E aí eu acho que a minha história com a loucura, no ponto de partida da minha busca, ela é com o nascimento do meu filho, o Cícero. Eu boto esse menino no mundo, né? Eu faço esse parto e me pergunto, nossa, eu já estava na barriga de minha avó, de uma certa maneira ali, né? Quando ela pariu meu pai. Mas eu não sei o nome dessa mulher, qual a história dessa mulher. E meu filho estava com 3 meses, eu fui em busca de Judite. Val, que tá aí, que acabou de entrar, ele é o marido de uma prima, a Núbia, a quem eu agradeço muito, que são pessoas que começaram a busca por essa história antes de mim e que me contaram um pouco do que eu sei. Francisca, a bisavó, né, a mãe de Judite, as frases em torno dela ela era uma mulher que gostava dessas coisas de candomblé e era louca. É a única memória que eu tenho da minha bisavó. E da minha avó, essa história de, num parto do seu quinto filho, ela ter a sua maternidade interrompida e ter sido internada até o fim de sua vida. E isso me fez querer não só entender essa perspectiva individual, né, Yuri, porque o tempo não volta para trás. Ele só pode ir para frente. Então, tentar entender essa minha história do meu quintal, da minha família, é apontar um contorno nessa cicatriz coletiva, numa perspectiva de futuro, de mim, de você, do meu filho, de nós que estamos aqui agora. Então, para te falar um pouco do que me move, porque que eu estou querendo entender, e posso te dizer que desde que eu comecei a Interfaces eu tenho aprendido muito e mudado muito, muitas perspectivas. Só para falar um pouco, assim. E, e o Edu, que está aí presente também, ele fez uma provocação que eu acho que eu vou começar, talvez, esse diálogo contigo a partir da provocação de Edu. Ele falou desse livro, Os Infames da História, Pobres, Escravos e Deficientes no Brasil. E essa necessidade da gente trazer para esse diálogo as pessoas com deficiência mental e com deficiência física. E aí eu queria, assim, se você pudesse falar um pouco sobre isso, também no campo, né, de tudo aquilo que a normatividade coloca enquanto diferente. Individualiza as pessoas numa perspectiva da diferença pela deficiência ou pelo algum padrão que não é de normatividade. Então, eu queria começar dialogando sobre isso hoje. Certo. Primeiramente, eu queria dizer assim que dentro da perspectiva da deficiência física, eu não posso falar muito, né? Eu acho que eu até dei essa ideia para você convidar a Edu para uma live que eu acho importantíssimo, Edu falar sobre essas perspectivas das pessoas com deficiência física, das pessoas com deficiência mental. Então,
eu estou no processo com o deputado Marcos Mendes, então assim que a gente acabar, ele é vereador, mas a gente vai para essa instância federal, que é o processo de criminalização da psicofobia, que é um processo super importante, que a Associação Brasileira de Psiquiatria já deu uma entrada nesse projeto de lei, mas foi arquivado. Então eu entrei com a assessoria do vereador Marcos Mendes para resgatar esse projeto de lei e para esse projeto de lei de fato servir, né? Ele entra dentro do âmbito da esfera do racismo também, né, dessa discriminação racial, e ele é um projeto de lei que abarca tanto o transtorno como a deficiência e o distúrbio mental. E aí eu estava refletindo agora mais cedo, eu queria muito falar sobre Stamira aqui nessa live, né? O quanto a importância da gente falar sobre Stamira e o quanto essa invisibilidade em torno da perspectiva de Stamira, da vida e da obra dessa grande mulher, portadora de esquizofrenia, e aí a gente está falando também de deficiência, porque assim, grande parte das pessoas que têm esquizofrenia, elas já nascem com essa questão, né? E todas as problemáticas que envolvem essa questão, uma boa parte, não todas, mas uma boa parte. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Stamira tem um momento do documentário em que ela fala assim: eu sou a visão de cada um. E aí eu refleti sobre isso. Stamira é a visão de cada um. Stamira é como cada um a enxerga. E aí eu sentia sempre, eu sinto muito falta da discussão sobre as questões de Stamira e da questão da própria figura da Stamira estar em voga na discussão da negritude, da população negra. E entendendo exatamente que o processo de saúde mental e os processos que envolvem as problemáticas de quem tem um transtorno, uma deficiência, um distúrbio mental, são também problemáticas raciais. Porque nesse Brasil, raça informa saúde mental. Assim como informa classe, assim como informa gênero, informa saúde mental. Enfim, eu como uma pessoa racializada, eu não posso me dizer como uma pessoa negra. Eu sou uma pessoa mestiça, porque eu tenho uma pele mais clara, mas os processos que eu vivenciei em minha vida são processos de cunho que também pessoas racializadas passam. E assim, muitos pesquisadores problematizam essas questões relativas à lógica manicomial, à lógica que impera dentro do manicômio e dentro de PAs do Quinto Centro, de pronto atendimentos psiquiátricos, como uma lógica do branco sobre o negro e muito atrelado ao processo do escravismo. Eu posso dar um exemplo do que eu passei. Eu fui atendida no pronto atendimento do Quinto Centro, aqui em Salvador, e o médico branco caucasiano ordenou uma pessoa negra a me amarrar em uma cama. Eu fui amarrada arbitrariamente, sem a possibilidade de atentar agressivamente nem contra outros corpos, nem contra mim mesma, e passei uma noite com as mãos amarradas em uma cama. Isso é uma lógica extremamente colonial. É uma lógica de um médico, 2015 ou 2016, algo do tipo. Bem perto. E bem próximo, E o quanto essa lógica ainda opera. E o quanto me assim, eu sempre repito isso, né? O quanto me é caro que uma técnica, uma assistente, né? O nome é assistente social, não é técnica de referência é CAPS. Mas uma assistente social negra foi a única pessoa que me tirou daquele espaço enclausurante e fechado e me colocou para tomar um banho de sol. Foi uma mulher negra que me tirou daquele espaço e me levou para tomar um banho de sol. Então, como essa lógica, ela ainda opera ali, porque esses elementos de amarração, de contenção, né, de eletrochoque, de manicômio, esses elementos, eles são coloniais. Eles vêm de uma medicina europeia e são importados para o Brasil,
E aqui há a reprodução dessa lógica que opera ainda no tratamento, no suposto tratamento da saúde mental. Então, essa é uma lógica que é muito comparada ao processo escravagista, ao processo colonial. E o tempo todo eu quero trazer a minha fala aqui, reelaborando esse processo da saúde mental atualmente com o processo colonial, com o processo da luta, né, por abolição e por liberdade nessa terra. Então, trazendo de novo a problematização de Stamira, por exemplo, quando Stamira diz que é a visão de cada um e como cada um enxerga, né, a saúde mental, como cada um enxerga a problemática que envolve as pessoas com esquizofrenia, por exemplo, no meu estudo, no meu projeto de pesquisa de mestrado, no meu livro, que é O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico. Conta que você faz em dança aí na UFBA, conta só pra gente. Isso, eu faço uma pesquisa no programa de pós-graduação em dança da UFBA, chama O Corpo da Loucura na Contemporaneidade, um manifesto autoetnográfico, onde eu pesquiso as relações entre loucura e sociedade contemporânea, né, fazendo uma diferenciação entre adoecimento psíquico e loucura, loucura como ética de existência, e como essa produção do adoecimento psíquico está muito atrelado a como essa ordem social, a como essa configuração de vida-mundo se dá na contemporaneidade. E toda essa complexidade que eu chamo no primeiro capítulo de mente como dispositivo de controle. E suas implicações, né? A problemática desse dispositivo óptico mental e o quanto ele gera de sofrimento psíquico e de adoecimentos mentais na contemporaneidade. Então, assim, dentro desse livro, tem uma parte específica que eu vou falar do show de Truman. E essa parte específica que eu vou falar do show de Truman é pesquisando sobre o show de Truman. Tem lá o hospital direitinho, o médico que falou, isso está no livro direitinho, tudo citadinho nos conformes lá. A gente encontra que mais de 15 pacientes com esquizofrenia entendiam, percebiam a sua realidade como um grande reality show. Certo? Muitos pacientes com esquizofrenia, mais de 15, né? E essa perspectiva, essa percepção bastante lúcida e coerente da realidade, porque eu acho que todo mundo percebe que isso acontece com a minha vida e com a vida de muitas outras pessoas, essa percepção bastante lúcida foi chamada de a delusão do show de Truman. Né? Por esses médicos, por esses psiquiatras. Então, assim, quando você percebe que muita gente classifica essa percepção bastante lúcida e coerente de pessoas diagnosticadas com esquizofrenia como delirantes, né? Você caracterizar essa percepção como delirante é você deslegitimar e desautorizar uma percepção bastante lúcida de quem tem esquizofrenia. E isso é o que acontece cotidianamente. Porque a pessoa é acometida por um transtorno, por a pessoa ser acometida por um adoecimento psíquico, retiram completamente a sua autopercepção e a sua percepção da realidade e colocam ela nesse estigma de delirante, quando ela está ali enunciando algo, uma percepção bastante coerente e contundente e crítica sobre a sua realidade e sobre o seu entorno, né? Então eu queria problematizar isso, assim, né? E tem outras coisas também que no decorrer aqui a gente vai trazendo. Você já falou da sua pesquisa, que era uma coisa que eu ia pedir. Nossa, é tão forte isso tudo, porque tira a pessoa da sua possibilidade de sujeito, nega essa existência. Isso. Né? Isso. E para mim, que eu queria falar também sobre isso, e eu estou fazendo interfaces continuamente, porque na época da ditadura, a gente, enquanto coletivo, né, permitiu muitas atrocidades, como em Barbacena, como na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro.
dessas formas de tratamento torturantes coloniais, né? Isso, E isso, hoje ainda, em alguns hospitais psiquiátricos, se usa eletrochoque, eu não sei se as pessoas sabem disso, né? isso. Você tem esses diagnósticos em que a pessoa não pode ter uma decisão sobre aquilo que sente, sobre a sua medicalização ou não. Eu tenho um primo, por parte de mãe, por exemplo, que eu não sei qual é o diagnóstico, mas que tem um sofrimento psíquico, é um artista brilhante que optou por não tomar medicamento. E a mãe dele bancou junto com ele, assim. Uma coisa que eu queria muito te ouvir falar, nessa perspectiva do afeto, é como essa questão das relações. Porque eu sinto que as pessoas que passam por algum sofrimento psíquico, por exemplo, depressão, eu já vivi isso com uma amiga muito próxima, que estava numa depressão dizendo que estava vendo o mundo ficar cinza. E o companheiro falou que era mimimi, ela precisava ir trabalhar, que quando ela fosse trabalhar que passava. E a gente ali que sustentou, porque já existia plano de suicídio, já existia uma arquitetura das coisas. E foi ali que ela conseguiu uma terapeuta, foi para o Floral. O Floral apoiou ela a fazer o uso do medicamento, o Floral apoiou ela a sair do medicamento. Então, assim, são diversos casos, né? Mas hoje tem uma coisa que se fala e que nem todo mundo sabe, que é essa questão da autorregulamentação, da decisão da pessoa, né? De ser medicado ou não. E no meio disso tudo, os afetos e desafetos da família, das relações amorosas, né? E, enfim, queria que você falasse um pouco disso dentro do que você está falando da Estamira também, enfim, do que você Sim. preparou para partilhar com a gente. Eu acho que essa solidão da pessoa com transtorno mental, ela é inerente, eu acho que ela é inerente ao estigma. Ela não é inerente à condição dessa pessoa com transtorno mental, mas ela é inerente à psicofobia, porque a psicofobia retira oportunidades, né, trabalhistas, oportunidades, retira direitos de oportunidades, retira relações de amizade, relações amorosas, né? Então a gente precisa combater sempre a psicofobia. Quando você traz a depressão, a gente sabe que para 2030 a depressão está como a primeira causa de incapacidade. Existem dados da Organização Mundial de Saúde que, por exemplo, cerca de 30% da população mundial hoje sofre com algum transtorno mental. Seja ansiedade, seja depressão, ansiedade fora do saudável. Então, assim, 30% da população mundial, cadê essas pessoas? E cadê essa discussão nos espaços? Uhum. Cadê as pessoas falando sobre as suas experiências em primeira pessoa? O que a gente encontra são perspectivas, quando a gente procura sobre psicofobia ou sobre questões relativas ao estigma ou à experiência de pessoas com transtornos mentais, a gente sempre encontra terceiros falando sobre essas pessoas e de uma maneira muito rasa e superficial, que não abarca a complexidade dessa pós-pandemia. Uma pessoa perguntou agora, pós-pandemia. Pós-pandemia a gente... Oi? É minha mãe. Ah, sua mãe. Pós-pandemia. E pós-pandemia a gente nem sabe ainda esses dados. Podem ser que estejam aumentados, que sejam aumentados muito. Porque a pandemia, a gente está sabendo que a população LGBT, LGBTQIA+, já saíram matérias falando sobre isso. A gente tem aí Demétrio Campos trazer a memória, a psicofobia mata, é isso mesmo, trazer a memória de Demétrio Campos, homem trans, negro, acometido pela depressão. E a gente precisa falar também que a falta de atendimento
A falta de preparo, a falta de afeto em lidar com a depressão causa a morte, causa o suicídio. Então, a depressão como um fator que é inerente a essa sociedade capitalista, porque a depressão já mostrou que o gráfico de depressão e ansiedade só tem crescido cada vez mais, a gente precisa ver e rever essas falas dessas pessoas, o que elas estão enunciando, quais são as suas questões, o que elas precisam, de fato, para saírem desse sofrimento psíquico e não acontecerem suicídios, que é o que mais acontece. São pessoas que têm, como você falou, ou ideação suicida, ou elas, de fato, fazem, né, o ato de suicídio pelo sofrimento. Agora, durante a pandemia, assim, e nisso que você está falando, por exemplo, da primeira pessoa, né? Na minha situação, por exemplo, de ser uma mulher, mãe, artista, trabalhadora, na pandemia, num isolamento social com uma criança de 2 anos, eu me vejo em situações, muitas vezes, de ansiedade, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que produzir, tem que tomar conta do menino e não tá numa vida em comunidade. E a gente que decidiu não viver em comunidade, né? A gente criou um estilo de vida, assumindo também como um lugar de construção coletiva de escolha. A gente se isola, a gente não sabe criar núcleos maiores. E isso provoca também esses adoecimentos, né? Então, por exemplo, nessas histórias de maternidade, uma outra tataravó, por parte de mãe minha mãe me contou essa história outro dia, índia, casada com um português, que botava ela parida para limpar o chiqueiro, obrigava ela a trabalhar. E ela lá, quando pariu seu 20º filho, ou seja, uma mulher que passa a vida inteira, né, provavelmente sem o consentimento, sendo usada sexualmente pelo marido, e parindo, e parindo, e parindo, quando chega no 20º filho, ela saiu correndo para dentro do mato, que para mim na minha perspectiva é de negar e de falar eu não quero mais, chega. Só que quando ela foi encontrada, ela já foi encontrada nua e morta. E o que se fala dela? Uma pessoa que ficou louca e foi encontrada nua, porque as pessoas precisam falar, né, que ficou nua. Ela ficou louca e morta. Mas ninguém olha e ninguém fala da nossa responsabilidade enquanto coletivo. Sobre essa mulher doméstica, a Raquel Gouveia tem nos artigos dela, ela fala, por exemplo, que nos índices de adoecimento psíquico, mulheres em situações domésticas, elas são as mulheres mais adoecidas. E a gente precisa chamar os homens, pais desses filhos, companheiros, para essa responsabilidade que tem a ver com divisão de carga mental da vida doméstica, do trabalho, da criação dos filhos, né? Enfim, são tantas facetas para a gente conversar sobre isso, só para poder colocar um pouco também em primeira pessoa. Sim, isso, com certeza. Isso que você falou é muito importante porque demonstra o quanto essas opressões elas estão extremamente interrelacionadas, né? Então, você não adoece só por conta de um adoecimento psíquico. Você adoece por conta de uma relação patriarcal, você adoece por conta de uma opressão sexista, você adoece por conta do racismo, você adoece por conta da transfobia. Então, essa é como um termo aqui de Carla Cotirene, né? Essa encruzilhada interseccional, né, dos marcadores de opressão que compõem os nossos corpos, eles favorecem o adoecimento psíquico. E quando não há o afeto e o cuidado com relação a isso, isso desestabiliza completamente as pessoas. E desestabiliza a um ponto das pessoas ficarem completamente adoecidas e sem nenhum tipo de rede, como você bem fala, de coletividade, de apoio para essas pessoas. Então é muito importante as pessoas saberem que existe a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, o CAPS, os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossociais de suas cidades, procurarem esses serviços
Esses serviços são serviços públicos e que são serviços substitutivos da lógica manicomial. Isso é super importante. Quem está em sofrimento psíquico, procurar o acompanhamento do CAPS, né, do CAPS mais próximo. As cidades, né, os CAPS se organizam em bairros, 3 bairros, 4 bairros, 5 bairros, tem o seu CAPS, certo? Então é importante a gente pontuar isso, que essa rede de apoio é muito importante. Você procurar associações de pessoas com transtornos mentais. Eu faço parte da AMIA, Associação Metamorfose Ambulante de Usuárias do Serviço de Atenção Psicossocial, e também do Loucura Ativa, outros grupos como o Coletivo Baiano da Luta Antimanicomial. Isso é super importante para a gente se fortalecer e, se acaso isso acontecer irregularidades, a gente poder conversar entre a gente e combater essas irregularidades que acontecem, como, por exemplo, eu quero colocar isso logo após a pandemia, essa lógica manicomial dos pronto-atendimento psiquiátricos. Porque não é possível que o pronto-atendimento, como se fosse uma UPA, né, que você vai lá para, num caso de surto psicótico ou algo do tipo, tenha uma lógica ainda manicomial. Uhum. E assim, só essas questões o que muito agrava essa questão da depressão, da ansiedade e dos transtornos mentais é a expressão. Quando a gente tem, e aí trazendo de novo essa correlação direta entre saúde mental e colonialismo, uma coisa que a Raquel Gouveia Passos, que você teve na entrevista recente com ela, e que ela nos artigos dela traz sempre, né, que é essa relação de o manicômio ser uma atualização do navio negreiro, de ter muito mais proximidades com o colonialismo, né, no texto Holocausto do Navio Negreiro, e a gente percebe, por exemplo, que existe uma lógica de transformar determinados corpos em corpos mercadorias, em corpos objetos dessa sociedade do consumo. E aí entra naquilo que eu já pontuei nessa lógica de reality show da existência, que acomete muitas pessoas que são portadoras de transtornos mentais e que não se calam diante dessas opressões que essa sociedade estabelece a partir da sua enunciação, a partir da sua contestação contra essa ordem estabelecida, contra essa configuração de mundo que é dominadora, que é autoritária e que é impositiva. Porque a partir do momento que eu estabeleço uma rede de telecomunicação mental, óptica e mental, e eu não salvaguardo a esfera protetiva das pessoas com transtornos mentais, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque as pessoas, ao se manifestarem, existe toda uma política de produção do medo como modo de controle e coibição dessa contestação. Então, sabe, existe toda uma produção do medo. E eu estava refletindo sobre isso, quando a gente arranca essa máscara colonial, essa máscara escravocrata, que nos impede de falar, quando a gente começa a falar sobre as coisas e as opressões que pautam a nossa experiência, não existe retorno, não existe como a gente colocar de novo essa máscara e nos calar diante do que a gente vive. Arrancou essa máscara, é daqui para mais, é daqui para termos os nossos direitos garantidos. Os direitos protetivos das pessoas com transtornos mentais e os direitos que concernem, né, direito ao próprio corpo e direito à intimidade. Então, quando a gente fala de direito ao próprio corpo, o que é que vem, né, na cabeça das pessoas, né? Aborto é também um direito ao próprio corpo, né? A mulher tem o direito de decidir se ela quer abortar ou não, isso é direito ao próprio corpo também. Direito ao próprio corpo é você desejar, você ter o direito de escolha sobre o seu próprio corpo para você escolher se você quer que o seu pensamento seja transmitido ou não. Que a sua esfera íntima e privada seja transmitida ou não. Então a gente, de fato, está traçando mais uma coisa que tem correlação direta com o colonialismo e que resvala nessas políticas atuais que perpassam a saúde mental. Ou seja, direito de escolha
é fundamental. Porque se a gente não tem direito de escolha, isso remonta ao quê? À situação escravocrata. Quando é que os nossos ancestrais não tiveram direito de escolha sobre o seu próprio corpo e o seu corpo era uma mercadoria que sofria diversos processos de negociações, de lucros em cima do seu corpo, né, de proibições, de interdições, de interditos, de torturas, de tudo isso que acontece ainda com a população portadora de transtornos mentais, é a situação escravocrata. Você não tem direito ao seu próprio corpo. Seu corpo é uma mercadoria de um sistema. E isso ainda acontece. Então, assim, o sofrimento, nessa sociedade que a gente vive, o sofrimento sempre gerou lucro. E na sociedade que a gente vive não é diferente. O sofrimento gera lucro. E o que gera lucro para essa sociedade que a gente vive, imperial, imperialista, é o que impera. E a gente precisa combater isso veementemente. Uau, quanta coisa. Tem até, assim, você falando isso tudo, né, agora, e eu também trazendo para mim, para situações que eu já vivi com colegas pretos, atores, adoecimentos mentais hoje que são reflexo disso tudo, né? E da impossibilidade, por exemplo, da gente não ver diálogos como esse acontecerem com frequência. Para a gente Isso. para a gente aprender. Porque imagina assim, eu fui educada por uma família evangélica, então eu cresci sendo levada para a igreja. Em alguns momentos, numa figura ali que teve importância na minha educação, falava, você teve 2 tios, irmãos do seu pai, que ficaram loucos, você vai ficar louca, para me ameaçar. Quando essa pessoa queria me ameaçar, ela falava isso. Então, essa foi uma educação. E, para além disso, as coisas antes da minha educação nesse âmbito familiar, que me obriga hoje a fazer essa reeducação contigo, com o Edu, com a Raquel, a gente fazer esses encontros e compartilhar com quem está aqui hoje presente essas informações, esse pensamento, essa proposição, né? Isso que você fala, loucura como ética de existência. Como ética de existência, que eu acho maravilhoso. Então, tem adoecimentos que eles foram produzidos por essas estruturas históricas. E que isso! Por exemplo, questões de autoestima. Que aí, às vezes, você chega com um ator que tá ali, o ator, ele é maravilhoso. Aí ele vai fazer a cena, ele não consegue. Aí você fala, mas como se ele é maravilhoso? Ele está passando por um processo de autoestima porque nunca foi colocado nessa condição que está sendo colocada agora, de ser reconhecido. Aí ele treme nas bases e ninguém reconhece que isso vem de uma estrutura de antes, de seu trabalho ter sido negado, de não ter tido oportunidades, né? Desvelar a lógica colonialista ainda reinante é fundamental, principalmente no contexto atual. Parabéns pela discussão. É o Val aí. Val foi a pessoa que me mostrou. Val e Núbia, minha prima, foram as pessoas que me mostraram minha avó pela primeira vez. Enfim, que legal. É isso, Yuri. Por isso que é importante fazer essa reeducação num lugar ativo de proposição, né? Isso. Olhar onde é que estão as lacunas, olhar onde estão certas perspectivas que são coloniais, que são repetições, né? Que a gente simplesmente reproduz para lidar até com essa possibilidade de estar aqui na rede social, que para mim é um lugar que me adoece muito, que eu tenho que usar com moderação, né? E, enfim, é isso. Só para... E eu trago sempre essa questão de Stamira, porque assim, eu acho que Stamira tem muito a nos ensinar
com relação ao que eu falo sobre ética de existência, né? Sobre essa diferenciação entre adoecimento psíquico e essa loucura que é ética de existência. E aí eu sempre fico pensando, e aí trazendo essa questão também do colonialismo, que eu estava querendo trazer muito aqui, né? Que Val trouxe aqui na discussão, que é importante a gente trazer essas atualizações, esses ecos coloniais, porque a gente trabalha também nessa perspectiva que o pós-colonial não existe, que o colonialismo está aí em todas as relações, isso é importante da gente estabelecer, né? E que, de uma certa forma, o porquê do discurso de Stamira não está ainda, Stamira não ser vista pela comunidade negra e por todas as comunidades, seja da saúde mental. Da saúde mental eu vejo até alguns reconhecimentos, mas assim, o discurso de Stamira, se a gente pegar o discurso de Stamira, é um discurso de insubmissão, de insubordinação, e é um discurso completamente abolicionista, se a gente pensar dentro dessa lógica de abolição, abolicionista proferido por uma mulher negra em situação de extrema vulnerabilidade social e que se contrapõe às lógicas de dominação da nossa época. Então eu acho que existe uma crise, que eu sempre estou falando sobre isso, existe uma crise ética na nossa sociedade, que é uma crise implantada por esse sistema de poder, que é uma crise da verdade, que é uma crise da enunciação da verdade. Então, quando as pessoas não se coadunam com esses valores que Stamira tanto preza e que eu tanto prezo, que é verdade e justiça nas relações, na enunciação em proferir esse discurso, e quando ela estabelece de forma muito coerente e, claro, a partir da sua lógica discursiva, que a gente pode falar que é uma lógica discursiva esquizoide, né? Obviamente, ela tem esquizofrenia, a lógica discursiva é esquizoide. Mas é essa questão, né? Como você enxerga, o que você pode filtrar dessa lógica e levar para a sua vida, e trazer para a sua vida pessoal como essa questão de estar combatendo uma lógica de dominação da nossa época, que é uma atualização desse processo colonial. Então, quando Stamira aponta esse dispositivo e quando ela fala a humanidade cegaram o cérebro de vocês, o gravador sanguíneo de vocês, e o meu eles não conseguiram. Quando ela fala, você viu o registrador de pensamento? Quando ela pergunta ao Marcos Prado, você viu o registrador de pensamento? Stamira viveu em que período? O documentário é de 2011, né? Eu acho que é o documentário de 2011, não é isso? 2000, não, é 2011? Vou conferir. Certo. Então, quando ela... É bem recente, assim, né? Ela faleceu tem pouco tempo, inclusive, em questões que problematizam essas questões relativas ao Sistema Único de Saúde, né? A gente tem que defender o Sistema Único de Saúde, precisamos, mas tem deficiências, e a própria experiência de morte de Stamira na fila de espera do SUS demonstra todo esse processo necropolítico desse corpo louco, que sempre atravessou a experiência dessa mulher negra em situação de extrema vulnerabilidade e que era uma combatente, uma guerreira, né, contra essas lógicas de dominação. Então, no momento que ela aponta esse discurso, que ela questiona essa ordem óptica e essa ordem, esse sistema de poder neuroóptico, né, esse dispositivo mental óptico, ela fala sobre isso de forma, dentro da lógica dela, mas de forma bastante lúcida e coerente. De forma bastante lúcida e coerente. Então, como as pessoas não valorizam esse discurso? Né? Não valorizam e não enxergam nesse discurso uma potência extremamente libertadora para o que a gente vive atualmente. Para o que a gente vive atualmente. Sempre... Revi o filme esses dias por causa da Interfaces e é completamente atual o discurso dela.
é muito atual. É. Muito. E com relação a diversas coisas. Esse é só um dos pontos. Mas a crítica dela à sociedade do consumo, a crítica dela aos valores de uma sociedade consumista, a crítica dela ao que é de fato lixo nessa sociedade, ao que é de fato sujeira nessa sociedade. Então, assim, eu acho que ela tem muito a nos trazer, e eu trago ela como ancestral, que para mim eu tenho uma profundidade de relação com Istamira, que é para mim como se fosse uma mãe espiritual. Inclusive, na consulta de Fá, eu perguntei por ela. Né, na consulta de Fá com minha mãe de santo, né, eu perguntei por Istamira, e eu sempre estou perguntando, porque, assim, é para mim um Exu. É alguém que abriu o caminho para essa discussão. Então, a gente precisa sempre saudar ela. Eu saúdo sempre Istamira como uma ancestral da minha história, da crítica que eu estabeleço hoje diante dessa sociedade. Então, assim, a gente precisa reverenciar quem veio antes, porque muita gente precisou morrer em manicômio, vítima de eletrochoque, vítima de lobotomia, vítima de práticas extremamente torturantes, para que eu, hoje, pessoa com transtorno mental, esteja arrancando essa máscara do silenciamento e falando diretamente sobre essas questões. Então, trazer essa memória dessas pessoas, para mim, é fundamental e é uma ebó de conduta, né? Como Carla Cottirene sempre coloca. É uma ebó de conduta que a gente precisa ter sempre, e sempre estar, né, sendo coerente conosco mesmas e citando e trazendo a memória dessas pessoas que merecem todas as honrarias. Nossa, é de tirar o fôlego conversar com você. Vai ter que se encontrar em Salvador. Vamos, meu amor, vamos. Judite. Em Busca de Judite é esse processo artístico. Eu vou falar um pouco dele só para falar da interface um pouco com a arte, né? Dentro disso tudo, a gente teve umas trocas rápidas sobre isso, que você estava falando assim sobre a questão de quanto a vida ela é grande, ela já é grande, né? Em si. Mas ao mesmo tempo, como a arte, nesse sentido, às vezes espiritual que ela tem, ela é extremamente potente também, nesse lugar de proposição, nesse lugar ativo, de discussão. E o Em Busca de Judite, eu falo muito isso, né? Quando eu cheguei ali no Bispo, não foi numa busca para fazer isso que alguns atores chamam de laboratório, observar aqueles corpos. Mas, na verdade, estar lá com aqueles artistas me atravessou e transformou e vem transformando continuamente o meu próprio corpo, a minha própria existência. De máscaras que eu fui assumindo porque me disseram que eu tinha que assumir e que eu sempre vivi muito em crise com elas. Às vezes as pessoas podem me olhar e até ver várias facetas diferentes minhas, porque eu acho que eu ainda estou arrancando e tentando encontrar esses lugares de potência de poder me livrar dessas máscaras. E o Judite é esse lugar da história que ela é minha, de falar em primeira pessoa, de através do quintal estar no mundo, desse lugar do crioulo, né? Da contação de história, do compartilhamento disso tudo. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa tua relação com o fazer artístico, com a criação. Você participou da peça do Holocausto Brasileiro, que foi como eu cheguei até você através da Naya, que falou, você tem que falar com o Yuri. O Yuri fez a peça do Holocausto Brasileiro. Eu falei, eu não quero falar sobre a peça, eu quero falar sobre Yuri. Então, fala um pouco sobre a tua produção da arte também. Sim, é isso, né? Eu sou artista já tem um tempo, já tem mais de 10 anos, vai fazer 10 anos, né? 10 anos fez. E, assim, eu transito entre as linguagens, né? Eu costumo dizer que eu sou um artista, eu sou uma artista trans e translinguagem,
porque o translinguagem dentro disso de as linguagens se atravessarem, né? Então tem performance, tem interferência urbana, tem situação comportamental, tem teatro experimental, tem dança, tem videoarte. Então eu acho que essas perspectivas sempre me... Essa questão de você ser um artista de determinada linguagem, para mim, não abarca o meu fazer, assim, né? Eu atravesso essas linguagens e canto também, né, Naya? Muito obrigada. E canto também, enfim, inclusive a minha primeira experiência foi com a música, e, assim, esse lugar da potência da arte, eu acho que você tá trazendo essa experiência, eu acho que a arte ela tem essa potência de acessar esses lugares da nossa subjetividade e falarem a partir de um lugar muito político, que é esse lugar de falar sobre si mesmo. E entender que falar sobre si mesmo é falar sobre um coletivo também, porque o subjetivo, ele é também coletivo. Nada do que a gente passa aqui, como a gente já falou aqui o tempo todo, nada do que a gente passa é isolado do mundo. A gente passa por questões, a gente convive com opressões e com violências que elas são por conta desse sistema social, por conta de como a configuração de sociedade é estabelecida. Então não tem como eu fazer uma autobiografia, uma autoetnografia, e isso não ser algo extremamente político e coletivo, né? Abarcando aí a coletividade, que é esse aglomerado de indivíduos que passam por questões próximas, mas também essa coletividade que é isso que a gente estava falando, essa coletividade que nos compõe, que é uma coletividade que é também não humana, que é espiritual, que é de outro cunho que não é o humano somente, né? Isso é muito importante, a gente vem carregado de ancestralidade, a gente vem carregado de memória ancestral. A gente que vem de origem diaspórica, a gente que vem de uma origem negra, a gente que vem de uma origem do candomblé, porque a gente já conversou, você também é do candomblé, eu também sou, a gente sabe que essa ancestralidade está em tudo que a gente faz. É um magô que a gente pede, é uma vela que a gente acende, é uma licença, sabe? É você fazer parte também dessa comunidade, que é a comunidade do axé, e que você está permeado por essas presenças o tempo todo, em todos os momentos de sua vida. Somos um e somos todos, isso mesmo. Em todos os momentos de sua vida. Então é muito importante isso. E eu acho que, e voltando a essa questão da arte, a arte ela tem que exprimir aquilo que você está sentindo, as suas questões do momento. Não tem como apartar arte e subjetividade. Não existe essa questão imparcial na arte. Na arte não existe essa imparcialidade. Perpassa sempre a subjetividade. E é obviamente que se você está atrelado aos movimentos de verdade, de justiça, é uma verdade que é sua, obviamente, mas que é uma verdade social. Que a partir do momento que há um reconhecimento desse tipo de enunciação no seio social e político, há um reconhecimento dessa sua experiência enquanto uma experiência portadora também de memórias coletivas de mundo. Então, assim, quando a gente coloca a nossa experiência na arte, a gente está falando de diversas memórias, de diversos traumas, de diversas questões que envolvem a experiência de muitas outras pessoas. Então, assim, a gente, nesse sentido, tem o privilégio, a oportunidade de trabalhar com arte também no sentido super libertário e libertador para nós e para as outras pessoas também. Mas não no sentido, eu vou puxar sua mão e vou te libertar, não, mas um entendimento e uma reflexão que é completamente emancipadora mesmo. É uma reflexão que às vezes liberta, que às vezes faz você pensar e refletir sobre o mundo de outra maneira. Eu acredito muito nesse potencial da arte, no potencial político da arte, no potencial social da arte, de refletir as questões do nosso tempo, como diz a grande Nina Simone.
Nós somos artistas que refletem as nossas questões e as questões do nosso tempo. Entendeu? Então, assim, e outra frase que eu queria também colocar aqui, como eu já falei, né, com relação a essa relação direta entre colonialismo e saúde mental, que é essa questão da frase da Nina Simone, que eu acho muito interessante, que é liberdade é não ter medo. Né? Essa frase de Nina Simone é muito interessante. Eu estava refletindo sobre essa frase. Eu estava falando assim, eu fiz um poema com relação a isso, que eu coloco que liberdade é enfrentar o medo. Porque a gente ainda convive, né, em uma situação social em que o medo ainda é muito presente em nossas vidas. Então, assim, uma pessoa dizer que pode ter o privilégio de viver uma vida sem medo é uma pessoa bastante privilegiada nessa sociedade. Uhum. É uma pessoa bastante privilegiada. Então a gente tem que estar o tempo todo enfrentando essa política de produção do medo como modo de controle de nossas vidas. E o controle, a vigilância, o controle, o biocontrole, a psicofobia são extremamente interrelacionados e interligados. Né? Eles querem controlar você a partir do medo. Isso é clássico. Isso é clássico desse modelo social. Yuri, sabe qual é a sensação que eu tenho conversando contigo? Sabe assim, quando a gente encontra tanta beleza, tanta beleza, tanta beleza que a gente não consegue nem falar? Assim, te agradeço muito pela tua Meu fala, amor. tua, tua coragem de afirmar a tua existência, né, diariamente. Sim, sim. Eu queria, a gente está assim, já chegando no tempo ali da hora da live, né? Eu queria agradecer as pessoas que fizeram o reconhecimento financeiro. Obrigada, Edu. Foi uma das pessoas que colaborou. Diana Coker, que estava aí presente também, não sei se está ainda. Pedro Samorais, Júlio Dória, Jaderson Barbosa, Jeane Barbosa. A gente conseguiu, né, a gente falou de falar disso aqui em Transparência Financeira, R$ 215 como reconhecimento financeiro das 5 lives de interfaces que vão para a Yuri, porque essa potência ela é construída diariamente, né? É uma resistência cotidiana. É. Então, quem não contribuiu e quiser contribuir, façam. Os dados estão aí na rede. Obrigada, Edu. Obrigada, Naya. Todo mundo que veio. Elmir Matheus também, que é grande amigo meu, que diz que te conhece. Não Grande também, maravilhoso, Elmi. Um queridaço. filme que eu vou dirigir, que eu convidei a Elmir para poder fazer. E tô Você doida participou de Besouro, não foi? Eu vi aqui. Você por participou do filme Besouro. Nossa, eu amo Besouro. Eu Vizinhança, amo esse tu acredita filme. Você nisso? fez Yansan? Bem, Ah, é você quando aparece ali no Rio, né? paciência. Arrasou, E os arrasou. fugitivos, eles não se cruzam à toa, né, Yuri? Assim, muita potência, assim, de poder te ouvir. Edu tá aqui me acompanhando também, eu tô acompanhando ele nessa troca de conhecimento. É uma caminhada, Isso. é uma caminhada. Eu te agradeço muito, agradeço a todo mundo que veio. Compartilhem, Também agradeço todo mundo. compartilhem essas palavras e essas proposições e provocações de Yuri com outras pessoas. Eu vou deixar salvo no IGTV e depois eu vou colocar no YouTube e vou distribuir o link. Com certeza eu vou salvar, mãe. Minha mãe também está sempre presente aqui. E é isso, Massa. não mexe comigo, que eu não ando só. É isso aí. É E que, isso aí. Nós não andamos sozinha mesmo. possamos estar juntas logo mais. Possamos sim. Agradeço a todo mundo que participou. Obrigada, gente, a cada um que participou aqui, a cada um que contribuiu financeiramente para